Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, existe alguma crença, alguma coisa a respeito de hipertensão? Por exemplo, eu já ouvi, hipertensão só comete os velhos, os mais idosos. Então, aproveitando essa oportunidade, o que o senhor diria a respeito da hipertensão na adolescência, na infância? Existe? E é importante tratar, ou seja, tem que dar um segmento? Ou porque a pessoa é jovem, não há necessidade de procurar um médico? Não, tem que procurar. Hoje em dia a gente vê que as crianças tão sedentárias, tão com a dieta irregular, tão obesa. Existe criança hipertensa, existe criança fazendo tratamento para pressão alta. Tem que levar a criança no pediatra, principalmente se ela tem esses fatores que a gente comentou. Se a criança está sedentária, se a criança está obesa, se a criança está fazendo dieta inadequada, ela tem que ir no pediatra, o pediatra tem que medir a pressão dessa criança, porque ela pode estar hipertensa. Hipertensão não é só de idoso não, é de criança. A criança pode desenvolver hipertensão sim. Ou seja, tanto o idoso quanto o jovem e o adolescente e na infância pode ocorrer ou desenvolver hipertensão. E o exercício físico, para quem tem a hipertensão, é recomendável? Sim, o sedentarismo é um fator de risco de hipertensão. Então, se aquela pessoa começa a praticar uma atividade física, ela pode melhorar a pressão. Só que tem que tomar cuidado. Não vai sair fazendo atividade física de qualquer forma. O ideal é passar primeiro no médico, passar por uma avaliação. O médico está autorizando você a fazer atividade física. Se você é hipertenso, tem que estar com a pressão arterial controlada primeiro ou não muito alterada. Porque se você está com a pressão alta e for fazer uma atividade física, pode piorar mais ainda essa pressão e pode ter consequência. Então, antes de fazer qualquer atividade física, afere a pressão antes. Se você é hipertenso, faz tratamento. Toda vez que for fazer algum exercício físico, meça a pressão, afere a pressão antes de iniciar a atividade física. Se ela estiver muito alterada, recomendável é não fazer atividade física nesse dia. Tá ok. Então, como nós já dissemos, há pessoas que têm hipertensão, mas não sabe que tem. Então, recomendável, antes de qualquer tipo de exercício, é sempre procurar orientação médica, fazer os exames, ou seja, um eletro, um exame laboratório, fazer uma avaliação médica antes de qualquer tipo de exercício. Ou seja, tanto em casa quanto na academia, não importa. O importante é sempre fazer uma consulta com o médico, com o especialista. Hoje em dia, toda academia exige um atestado médico para poder estar fazendo academia. Isso é importantíssimo. Todo mundo que for fazer atividade física, independente da idade, tem que passar na consulta médica antes. Eu acho que isso é importante. Muita gente fala, só quero um atestado porque eu vou na academia. Não é só quero um atestado. O atestado é importante porque vai provar que a pessoa está bem. Não quer dizer que a pessoa não possa vir no futuro desenvolver tal patologia, mas pelo menos naquele momento a pessoa está apta a fazer qualquer tipo de exercício. Correto. Não é correto? Doutor Rodrigo, tem umas perguntas dos telespectadores que eu gostaria que o senhor respondesse, se for possível. Tá ok? Vamos à primeira pergunta então da nossa telespectadora. Eu queria saber, porque a minha pressão sempre é 14/10. Eu queria saber se eu sou considerada uma hipertensa. Uma pessoa hipertensa. Então, como a Neuza acaba de perguntar, uma pessoa que tem pressão com nível de 14/10 é considerado hipertenso ou não? Correto, doutor Luciano. Como a gente viu, o nível, o limítrofe para a gente poder diagnosticar a hipertensão é 14/9. Se a pessoa começar a ter esses níveis, 14/95, 15/10, 14/10, já é considerado hipertensa. É uma hipertensão arterial leve, mas já é considerada hipertensa. Não necessariamente ela vai precisar de tratamento medicamentoso, mas ela já é hipertensa e terá que fazer um tratamento. Ou seja, a pessoa não independe da idade da pessoa. Chegou nesse nível de 14/9, se ultrapassar esse nível, então a pessoa já deve procurar o médico e iniciar um tratamento. Correto. Pela pergunta dela, ela não mencionou se ela está sentindo alguma coisa ou não.
parece que ela é assintomática, que ela tem esse nível de pressão, mas não sente nada. Independente dela estar sentindo alguma coisa ou não estar sentindo alguma coisa, já está com os níveis, né, tensionais alterados, já tem que iniciar um tratamento. Ou seja, 14/10 é importante já procurar a orientação médica, fazer os exames e, se for o caso, iniciar o tratamento. Se realmente comprovar esses níveis, já tem que estar iniciando o tratamento, sim. Não necessariamente medicamentoso, mas tem que avaliar os fatores de risco, fatores modificáveis para poder estar já tratando essa pressão. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é José Nelson e eu queria saber se o triglicérides alto dá problema no coração. Dr. Rodrigo, então o José Nelson, ele comentou a respeito do triglicérides alterado. Então acho que seria só o triglicérides ou o colesterol também está relacionado com o aumento do triglicérides e o triglicérides e o colesterol estão relacionados com a hipertensão? Essa pergunta foi boa. Não é só a hipertensão que vai ocasionar doença no coração. Dislipidemia, que é o colesterol, que é o triglicerídeo, o diabetes, né, o cigarro, são outras comorbidades que vão prejudicar o coração. O triglicerídeo, assim como o colesterol, ele pode ocasionar doença no coração, principalmente aterosclerose e desenvolver um infarto do miocárdio. Aí não, né, doutor Rodrigo? Então vamos todo mundo fazer a prevenção, vamos procurar o médico e vamos a mais uma pergunta de mais um telespectador. O meu nome é Maria Divina dos Reis. Eu vi um médico falando na televisão que quando a gente acorda à noite tossindo é problema de coração. Eu queria saber se é ou se não é. Doutor Rodrigo, a Maria Divina, ela relata tosse à noite. Essa tosse à noite é um sinal de hipertensão? O que o senhor diz a respeito disto? Um dos sinais e sintomas, né, de uma doença do coração, principalmente a insuficiência cardíaca, é ter essas tosses noturnas. Isso pode ser um sinal de doença do coração, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Quando a gente fala de tosse, a gente pensa só que é problema no pulmão, deve ser um problema no pulmão, mas o coração também pode dar tosse, principalmente à noite. Essa queixa dela pode ser um sinal de doença do coração, sim. O ideal é estar procurando o seu médico para poder passar por uma avaliação. Ou seja, deve ser investigada essa tosse e também não quer dizer que todo mundo que tem tosse tem hipertensão ou doença cardíaca. Isso, não correto. É verdade? E como a gente pensa que tosse é só do pulmão. Mas a tosse não é necessariamente só doença do pulmão. Doença do coração também pode ocasionar tosse. Mas não quer dizer que todo mundo que tosse tem problema no coração. E que nem sempre é problema pulmonar também, né? Doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final de nosso programa. Antes de terminarmos o programa, eu gostaria de agradecê-lo e verificar se o senhor quer fazer algum comentário, alguma instrução para a população, alguma dica, né, a respeito da hipertensão, de tantas dicas que o senhor já deu para todos, mas algum comentário final? Então, a hipertensão é uma doença muito comum, muito prevalente. Então, todo mundo tem que estar sempre avaliando a pressão, mesmo estando assintomático, mesmo sem sentir nada, para poder fazer o diagnóstico correto. Então tem que regularmente consultar com o seu médico, procurar assistência médica para poder estar diagnosticando e estar identificando essas pessoas que não sentem nada e têm hipertensão. Doutor Rodrigo, foi um prazer conversar aqui com o senhor, né, no programa de hoje e espero vê-lo novamente outras vezes, né, em nosso programa. Obrigado, doutor Luciano, eu agradeço. Estamos chegando então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.